Olá! Começa mais um Vitalidade aqui pela TV Câmara NH. Hoje vamos falar sobre energia. Nosso bate-papo é com Isnar Amaral. Ele é graduado em Gestão Ambiental e especialista em qualidade da energia do ambiente. Você sabe o que é isso? Então, Isnar, vamos aprender um pouco mais hoje contigo sobre o que é energia, né? Ok. E também sobre o que é a diferença entre energia e energia quântica. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Ok, agradeço pela oportunidade. E explicando então o que é energia. Energia é tudo que existe. O ar que nós respiramos é energia, nossa energia vital, a energia que nos mantém vivo, o alimento que nós comemos é energia, a mesa é energia, a parede é energia, tudo é energia, tudo é formado por moléculas, formado por átomos, formado por partículas, e isso é energia. A energia em si, energia quântica ou mecânica quântica é o resultado da interação dessas moléculas, da interação desses sistemas, eu diria assim. Tá? Isso é energia quântica, o resultado que isto produz e de que forma as possibilidades podem modificar um resultado. Né? Isso é então através da mecânica quântica. E isso tem mecanismos que é possível fazer isso, e a gente faz isso a todo momento com os nossos pensamentos, com as nossas intenções. A gente pode estar modificando situações, evidentemente que não movendo elementos físicos, mas movendo, interferindo de alguma forma no pensamento de outras pessoas, nas decisões de outras pessoas, nas escolhas de outras pessoas, através então da nossa emissão quântica, energia quântica. Energia quântica, desculpa, Sim. Ela é alguma coisa abstrata? Não, a energia é física, ela existe muitas vezes. Porque a gente conhece as expressões de energia de quando a gente estuda no ensino médio, né? As questões relacionadas à energia. Sim. É uma energia diferente dessa que você explica? Não, é a energia em si. A mecânica quântica é o movimento desta energia. Porque energia, as pessoas, eu percebo assim que as pessoas falam, eu acredito, eu não acredito. Não tem que acreditar. Energia é tudo que existe, nós somos energia. Né? Um material, um objeto material, ele é energia. Eu posso tirar essa energia do objeto, simplesmente se eu colocar fogo nesse objeto, eu libero essa energia. Né? E ele vira um monte de cinza, um monte de carbono, enfim, e eu libero a energia desse objeto. Então dá para entender, transforma em energia térmica. Tudo é energia. E a mecânica quântica modifica as situações a partir, então, da movimentação dessa energia. Né? E o que é sistema de energia, então? Sistemas. Tudo são sistemas. O nosso corpo é formado por sistemas, sistema sanguíneo, sistema linfático, sistema nervoso, enfim, são sistemas que formam o nosso corpo. Tudo o que existe são formados por sistemas. Um exemplo, uma onda no mar, ela é uma gota de água. Você vê uma gota de água indo e voltando até a praia? Não vê. Vê uma molécula de água indo e voltando até a praia? Não vê. Vê uma onda, que é um somatório de moléculas, um somatório de partículas de água, digamos assim. Então, tudo são sistemas e isso interage sempre. O vento, nós temos o ar aqui, mas se movimentarmos essas moléculas do ar, nós temos o vento. Um sistema se formou. Então, agitamos vários sistemas que, com relação com outros, causam um resultado. Então, tudo são sistemas. Numa empresa, por exemplo, cada departamento é um sistema. O ambiente interno, o ambiente externo, o ambiente de possibilidades são sistemas diferentes que, no geral, formam o ecossistema da empresa. Então, tudo são sistemas e tudo se correlacionam. É um estudo, então, do microambiente, porque o macroambiente, o meio ambiente, é muito amplo, é muito vasto, a gente não consegue muitas vezes entender certos acontecimentos. Se a gente for pensar em termos de microambiente, vamos reduzindo, e aí a gente vem para o ambiente interno, vem para o ambiente do nosso corpo. O nosso corpo é formado por ambientes menores, que são os sistemas. Né? E esses sistemas, eles têm vida própria, eu diria, não funcionamento próprio, e interagem entre si, formando então o todo. Né? Assim como você falou no início de, por exemplo, essa mesa, um objeto, né, ele tem uma energia, a pessoa tem uma energia e um ambiente também tem uma energia, né? Tem uma diferença básica entre esse tipo de energia? No fundo, tudo é formado por moléculas, tudo é formado por átomos, tudo é formado por energia, tudo a mesma coisa. Acontece que os seres vivos têm o poder do discernimento, o poder das escolhas. Os seres materiais inanimados não têm isso, mas são formados por energia também, mas eles sofrem a influência do meio e influenciam o meio, porque eles se combinam.
Porque a gente, por exemplo, tem um aço que se coloca no ambiente. Por que a gente pinta o aço? Para não sofrer a influência do ambiente, que pode causar ali uma oxidação. Então a gente isolou aquele aço para não sofrer a influência do ambiente, porque tudo está sempre em correlação com o outro, um elemento em correlação com o outro, causando algum efeito, causando algum resultado. E isso acontece com o homem, acontece com a pessoa, no seu ambiente da casa, no seu ambiente empresarial, nos negócios, tudo é uma correlação, uma situação influenciando outra, causando resultados. Você, nos seus estudos, cunhou o termo ambiente básico, né? O que basicamente significa? O ambiente básico foi para definir exatamente o meio que faz a diferença na nossa vida, o que faz a diferença nas nossas empresas. Porque se falarmos em meio ambiente é muito amplo, muito vasto. Um impacto ambiental, digamos, lá no outro lado do planeta, no Japão, o que vai nos causar hoje aqui de diferença de resultado? Praticamente nada, nenhum, se for alguma coisa não muito grave. No entanto, no nosso meio onde nós estamos agora, aqui, qualquer impacto que acontecer, impacto de energia, nos causa um resultado imediato. Na nossa casa, qualquer um impacto que ocorrer na nossa casa vai nos causar um efeito imediato, na nossa empresa, a mesma situação. Então, o ambiente básico é exatamente o meio onde se permanece por mais tempo, o meio que realmente faz diferença na nossa vida, nas nossas atividades, nas nossas empresas. Esse é o ambiente básico. Esse conceito foi criado para definir e estudar a situação no microambiente, então, o microambiente que realmente faz a diferença. O ser humano, ele vive em busca do equilíbrio, né? Sim. Tem muitas pessoas que acreditam e que usam terapias como o Reiki, por exemplo, ou radiestesia, eu posso falar assim? O estudo dos pêndulos, as cores, para atingir esse equilíbrio. Que outros tipos de interações podem ser usados tanto pelo ser humano, né, para atingir o equilíbrio da pessoa e também, no caso, no ambiente básico no qual ela está inserida? Ok. O ambiente influencia tudo que está inserido nele. A energia mais forte prevalece sempre. Então, se a gente tem, por exemplo, a luz mais forte prevalece, o som mais forte prevalece, é o que se sobressai, o cheiro mais forte é o que prevalece, então a energia mais forte é a que predomina. Se a gente não dominar, se a gente não fizer nada nesse ambiente, as circunstâncias é que estão dominando. Então, muitas vezes as situações acontecem, a gente está indo sem uma direção, está indo a esmo, está sendo influenciado pelas circunstâncias. Por isso que a gente tem que, então, causar um impacto maior no ambiente para que a gente domine a situação do ambiente a nosso favor. No nosso corpo, como alinhar os sistemas de energia do nosso corpo? Através de terapias, imposição de mãos, reiki, enfim, a acupuntura alinha a energia do corpo, a energia dos sistemas, e eles acabam entrando em sincronia, trabalhando de uma forma harmônica. É como uma engrenagem. Tu tem todo um sistema trabalhando, uma engrenagem está quebrado um dente lá, o sistema todo vai ser prejudicado por isso. Um aparelho eletrônico é formado por sistemas físicos independentes. Cada peça é um sistema que age para um determinado fim. O somatório de ação desses sistemas causa um resultado que é para ser o resultado final. O telefone celular, são centenas ou milhares de peças que tem ali, e o resultado final é um só, é a transmissão de informações. O corpo humano é a mesma situação. Se tem um dos nossos sistemas que está em desequilíbrio, todo o sistema é prejudicado. Nós chamamos de doença, mas é um desequilíbrio. E aí a gente faz uma intervenção energética, muitas vezes é possível, às vezes é necessária uma intervenção física, às vezes é necessária uma intervenção química, através de remédio que na realidade vai causar um impacto elétrico. Um remédio causa um impacto elétrico, ele vai formar combinações químicas no nosso sistema que vai modificar o todo daquele sistema que está sendo prejudicado para que entre em equilíbrio, né? E aí equilibra o corpo todo. É dessa forma que funciona. Numa empresa a situação é a mesma coisa. Porque uma empresa, eu falo sempre em ecossistema empresarial. O que é o ecossistema empresarial? É o ambiente interno, é o ambiente externo. O ambiente interno é o ambiente de trabalho, enfim, o ambiente externo, que são clientes, fornecedores, comunidade, poder público, enfim, o ambiente externo que se correlaciona com essa empresa, mas tem ainda o universo de possibilidades, que é onde a empresa pode buscar crescimento, buscar outros produtos, outras
outros clientes, outros fornecedores. Isso tem que ser considerado, o universo de possibilidades. Muitas vezes não se considera isso num planejamento estratégico, se considera os fatos conhecidos e se projeta um crescimento a partir dali. Mas o ecossistema empresarial prevê muito mais do que isso, prevê todas essas possibilidades que não são conhecidas, porque nós não conhecemos tudo. Nós temos um planejamento estratégico, por exemplo, há 2 anos atrás, eu não lembro quando começou essa pandemia, ninguém colocou uma pandemia 2020, no seu planejamento estratégico. Anos, E foi um fato real que ocorreu e está ocorrendo, continua acontecendo. Como planejar com essas situações desconhecidas? São fatores invisíveis, fatores desconhecidos, são possibilidades que podem acontecer. Então, quando se faz um trabalho de equilíbrio numa empresa, sincronia sistêmica, um outro conceito que eu criei, a partir desse trabalho, então, a gente promove nesses ambientes, ambiente residencial, ambiente empresarial, se promove os impactos de energia necessários para a gente dominar esse ambiente de acordo com aquilo que a gente quer. Senão nós estamos dominados pelas circunstâncias. E as circunstâncias é o que está sendo pregado hoje, pelos meios de comunicação, pela mídia, pelo simples pensamento de medo, de terror, de desgraça, de enchente, de guerra, enfim. Se a gente começar a focar nisso daqui, as circunstâncias estão nos dominando e nos causando muitas vezes um desequilíbrio até emocional. Mas a gente pode causar um outro impacto positivo nesse ambiente e modificar essa situação. Como que eu causo esse impacto? Aí é que está. É difícil de explicar na prática como se causa um impacto em alguma coisa invisível. Porque a energia que está aqui ela é invisível, mas é real, ela existe. O ar que está aqui é invisível, mas ele existe, ele é vital. Se faltar esse gás aqui dentro, a gente morre em questão de minutos. Né? Então é invisível, mas é real. Como que eu causo esse impacto? Eu a partir da visualização desses fatos, eu procurei uma solução e criei um sistema. Eu criei é muito forte, porque tem um sistema que eu uso, que é um emissor quântico, que eu não criei, eu comprei. É um programa de computador que faz a emissão quântica para os ambientes. Mas o sistema, o método de aplicação nos ambientes foi eu que elaborei, eu que criei. E a gente está aplicando isso aí já há quase 10 anos com resultados excelentes nas empresas e nas residências também. Isnar, por exemplo, assim, tu chega na casa de uma pessoa, numa Empresa, e como que tu faz o diagnóstico, por exemplo, para saber a vibração que está aquela energia, se está em harmonia, se está em desequilíbrio, como é feita essa medição, se é possível fazer, como é feito, e a partir daí, o que é recomendado, então, seja para a família ou para os empresários? Ambientes residenciais, ambientes empresariais. Primeiro, eu dividi em 2 grandes grupos de energia que eu analiso no ambiente. Primeiro, energias estáticas, que são os campos eletromagnéticos, as emissões estáticas causadas por um tubo de água, um tubo de esgoto que passa principalmente debaixo da nossa cama, ele está irradiando ali um campo estático. A mesma situação quando a gente passa, por exemplo, um pente na nossa camisa e coloca no cabelo, ele levanta. Tem uma carga estática ali que cria um campo estático. A mesma situação, uma tubulação de água na parede, a gente encosta a cabeceira da cama ali na parede, tem uma tubulação de água ali no outro lado, a gente dorme encostado naquela tubulação de água, de esgoto, de água, enfim, ali está formando um campo estático. O movimento relativo da água com esse tubo forma um campo estático. Ele é sutil, mas ele existe, e ele está interagindo com a nossa mente enquanto a gente dorme encostado ali. Então, numa casa, principalmente, eu analiso mais as energias estáticas, que são campos eletromagnéticos gerados pela pela fiação de luz que está ali, a corrente elétrica que está passando, ela gera um campo eletromagnético que pode ser prejudicial na nossa saúde, no nosso sono, principalmente, a gente dormir dentro desse campo eletromagnético. Em que situação pode ser prejudicial, a gente está dormindo com a cabeça encostada ali na parede do dormitório. Ali tem 2 tomadas, normalmente tem uma tomada em cada lado da cama. Ali tem uma tubulação, está passando uma corrente elétrica se tiver alguma coisa ligada nas tomadas, que pode estar lá do outro lado da parede, não precisa estar desse lado. No quarto está tudo desligado, mas na sala está ligado e está do outro lado da parede. Tem um campo eletromagnético vibrando a 60 Hz, que é a frequência da rede. A gente dorme nessa frequência de 60 Hz, o nosso cérebro fica ali dentro desse campo eletromagnético. Para descansar, a gente precisa cair a nossa frequência cerebral para 4 a 7 Hz. No entanto, a gente não acontece isso, fica vibrando naquele campo de 60 Hz, aí tu dorme, no outro dia amanhece cansado, parece que não dormiu. Dorme 7 horas, 8 horas, 9 horas, está sempre cansado.
é uma das consequências de, por exemplo, dormir num campo estático ou num campo eletromagnético. Tem alguma coisa a ver, por exemplo, que as pessoas não recomendam dormir com o carregador, carregando o celular do lado ou com a rede de Wi-Fi ligada? O carregador, ele, se for muito próximo do travesseiro, ele pode estar gerando ali um campo eletromagnético. Eu vejo jovens, principalmente, dormir com o celular embaixo do travesseiro. Poxa, isso aí é complicado, né? Porque o celular está sempre em contato com a antena e ali tem micro-ondas passando ali que pode estar influenciando diretamente na cabeça da pessoa. O sistema Wi-Fi ligado, ele está emitindo frequência, principalmente 2.5 GHz, tem o roteador que é 2.5, o roteador que é de 5 GHz, mas o 2.5 é a mesma frequência que o nosso forno de micro-ondas trabalha. A gente coloca um alimento no micro-ondas, liga lá, ele oscila as moléculas e aquece o alimento numa frequência de 2.5 GHz. O nosso roteador emite 2.5 GHz. Então, de alguma forma, essa energia que está sendo irradiada no nosso ambiente pode estar afetando o nosso corpo, porque nós somos basicamente 70% do nosso corpo é de água, ou moléculas de gordura. E o alimento aquece no micro-ondas porque ele tem moléculas de água. Elas se agitam e aquecem, né? O movimento delas aquece. Então, dormir com o roteador ligado, ok, enquanto a gente está acordado, nossos sistemas já mais ou menos conseguem se defender de todos esses ataques magnéticos e eletromagnéticos que tem no meio. Mas quando a gente dorme, nossos sistemas, a maioria deles é desligado. E aí o nosso corpo acaba aceitando as circunstâncias que o ambiente está nos impondo. Então não é interessante dormir com o sistema com o Wi-Fi ligado, com o roteador ligado, principalmente se ele for muito forte e estiver muito próximo do dormitório. Mas muitas vezes não tem como a gente resolver isso, porque a gente desliga tudo no nosso quarto, no nosso prédio, no apartamento, e do outro lado da parede tem o roteador do vizinho encostado na nossa cabeça. Como a gente vai fazer? Para isso, então, existem dispositivos que foram criados exatamente para eliminar o efeito na pessoa, diminuir o efeito na pessoa desses problemas causados por esse e por outra série de intervenções ou impactos ambientais que tem ali. Tem elementos que a gente coloca no dormitório, no quarto lá, que eliminam o efeito nocivo na pessoa. Isso é possível fazer. Porque eu estava falando na energia estática, que é feita nas casas, ok? Eu dividi em 14 tipos diferentes de energia que são feito o levantamento através de instrumentos. Cada um deles, eu utilizo instrumentos eletrônicos e até, quando é muito sutil, instrumentos de radiestesia, para detectar... Isso eu tinha perguntado antes e a radiestesia não sei se é uma forma de detectar alguns desequilíbrios no meio, então. Tá? Energias estáticas. O que está ali vai continuar ali até que seja resolvido, estáticas. Então, através desses instrumentos, a gente faz a leitura de 14 tipos, no mínimo, de energia nos ambientes e vê como está, se está em equilíbrio ou não. Se estiver em desequilíbrio, estiver nocivo, estiver com uma intensidade muito alta, a gente faz, então, ali o equilíbrio através de instrumentos, através de equipamentos, a gente consegue deixar isso ali neutralizado, em equilíbrio, o ambiente residencial, estático. O ambiente empresarial, isso não é tão importante. No ambiente empresarial, nós precisamos o quê? Nós lidamos com energia dinâmica. Ambiente residencial estático, ambiente empresarial dinâmica. Por quê? Porque uma empresa é formada basicamente por pessoas. Pessoas que trabalham, pessoas que criaram, pessoas que administram, pessoas que são os consumidores. Tudo são pessoas. De pessoas para pessoas, por pessoas, tudo são pessoas numa empresa. Então, quem eu tenho que influenciar numa empresa para mim manter o controle da energia ambiental e não deixar as circunstâncias dominarem? Eu tenho que influenciar pessoas. Não adianta eu ter um prédio bonito, uma fachada bonita, máquinas novas, equipamento novo, se eu não tenho o controle de pessoas. Eu preciso controlar a minha equipe. Controlar no sentido não é de tornar uns fantoches, não nesse sentido, mas controlar o padrão de energia, controlar a frequência, controlar o nível vibracional que eu quero para o meu ambiente. E como que eu faço isso? Aí também entrou esse sistema computadorizado que a gente faz então a reprogramação quântica desse ambiente. Por que reprogramação quântica? Porque é analisada a energia dessa empresa como ela está hoje, principalmente no seu ambiente de trabalho, e normalmente um caos. Por quê? Porque está todo mundo muitas vezes trabalhando, dando o máximo de si em termos de trabalho, de energia, mas essas energias são movidas por interesses. Cada pessoa que está trabalhando ou se relacionando com essa empresa, ela tem um interesse. Tudo são interesses, e a empresa tem um interesse principal. Se esses interesses não estão direcionados, é como uma junta de boi puxando uma carroça sem uma canga, digamos assim, um puxa para cá, outro puxa para lá, e a carroça não anda, ou vai devagarinho. Por que não alinhar e fazer essa tração no mesmo sentido, no mesmo ritmo?
Então, esse caos energético, essa entropia que existe na energia da empresa, no ambiente da empresa, a gente, através da reprogramação, consegue transformar em sinergia. E aí, 2 mais 2, que só estava dando 3, todo mundo trabalhando, dando o máximo de esforço, com perdas. 2 mais 2 só estava dando 3. Essa mesma energia passa a dar 2 mais 2, passa a dar 5. Nós conseguimos transformar aquele ambiente numa sinergia, aquela energia ambiental. É como colocar uma vela num barco, em vez de ficar sendo tracionado só com os remos da equipe, a gente coloca mais uma vela. E o ambiente passa a ser um fator favorável para aquela empresa, para aquele negócio. Isso a gente tem resultados práticos excelentes com empresas, a gente já trabalha há quase 10 anos com empresa, eu tenho esse sistema há 10 anos, mas eu tenho empresas que ainda estão trabalhando há 7, 8 anos, desde o crescimento, do nascimento dessa empresa praticamente até agora, com resultados excelentes. Okay. Uma coisa que eu ia te perguntar, por exemplo, o reiki, né? Geralmente a gente vai lá, faz uma vez por semana, ali uns chakras, né? Sim. E nessa questão empresarial ou mesmo residencial, qual é a periodicidade que se faz essa reprogramação, né? E você explicou de que forma, usando os equipamentos, né? Sim. E se durante um tempo você fica disponibilizado alguns outros tipos de elementos assim que ajudem a manter essa harmonia? Então, excelente pergunta. Numa residência, como eu estou analisando energias estáticas, se elas estão ali, eu vou continuar ali até que seja modificado. Uma vez que a gente faz o levantamento e faz o equilíbrio desse ambiente residencial, ele vai permanecer ali para sempre, até que surja um outro evento. Ocorreu uma outra situação, tirou uma parede, cortou isso, mudou os móveis, ok, pode ter modificado aquele fluxo de energia. Se não, as energias estáticas estão em equilíbrio, estão resolvidas. Numa empresa, como se trata de energia dinâmica, não existe isso. Tu tem que estar trabalhando 24 horas por dia. Por isso que esse sistema que foi criado é um sistema computadorizado que fica enviando vibrações de mensagens daquilo que eu quero para o ambiente, mensagens quânticas vibracionais, 24 horas por dia, 7 dias por semana, então fica ligado permanentemente. Ou seja, eu estou controlando as circunstâncias, eu estou criando as circunstâncias que eu quero para o ambiente empresarial. Quando eu posso parar com isso? Bom, pode parar a hora que quiser, mas é como eu desligar o ventilador, parou o vento. Pode aquela empresa continuar andando redonda, normal, mas pode bagunçar de novo por algum momento. Por quê? Porque as pessoas são influenciáveis. As pessoas trazem de casa, muitas vezes, influências ruins, negativas, que podem estragar o ambiente da empresa. Os fornecedores, os clientes, todo mundo, de alguma forma, pode estar influenciando a empresa de forma positiva ou de forma negativa. E isso começa a gerar atrito, e esse atrito modifica toda a energia do ambiente de novo e pode virar no caos como estava antes. Então, quando eu posso parar numa empresa de fazer essa reprogramação? É como eu disse, para quando quiser, mas é como tu desligar o ventilador. Pode que aquilo continue andando normal por um período e pode voltar a bagunçar como estava antes. Praticamente, assim, para que as pessoas que estejam nos assistindo entendam, fica um equipamento onde você trabalha e um na empresa, tipo como se fosse um condutor e um receptor. Exatamente. Para essas energias. No ambiente empresarial, no ambiente residencial, eu coloco dispositivos lá que fica definitivo, lá não fica conexão nenhuma. Ele fica agindo por conta própria e resolvendo a situação, permanecendo em equilíbrio as energias estáticas. Numa empresa, como são energias dinâmicas, fica um catalisador no ambiente, no ecossistema da empresa, em algum lugar, normalmente no ambiente de trabalho, no ambiente da direção da empresa, fica um catalisador que tem o átomo par que eu tenho no meu sistema emissor lá. Então eles estão conectados por entrelaçamento quântico. O que é o entrelaçamento quântico? Eu tenho uma peça, um exemplo, eu tenho uma peça aqui, essa peça é como se fosse uma borracha, eu tenho uma parte aqui e uma parte aqui. Tudo que acontece com uma acontece com outra, porque elas estão interligadas. Esse é o entrelaçamento quântico. Então, esse catalisador que está no ambiente da empresa está recebendo as informações, as programações que eu colocar aqui 24 horas por dia. Eu posso modificar isso a qualquer momento, sempre que for solicitado, ou qualquer acontecimento ruim na empresa, ruim ou fora do que está programado, ele informa o sistema corrige. Então, estão sempre em harmonia, causando o equilíbrio, causando aquela situação que for programada. Eles estão conectados, sim. Isso é o que faz, então, a reprogramação no ambiente da empresa em tempo integral, 24 horas por dia. Por exemplo, uma residência menor, mas uma empresa, uma multinacional, por exemplo, a Câmara aqui, ela poderia deixar numa sala
que fosse bastante representativa, por exemplo, no plenário ou na sala da presidência, e isso atingiria todos os 5 andares, conseguiria movimentar a energia? Não só os 5 andares, que isso aqui eu chamo de ambiente interno, como o ambiente externo, que aí é toda a população de Novo Hamburgo, toda a área de interesse da Câmara, e mais o universo de possibilidades. De repente, o Senado, ou Brasília, enfim, que é o interesse, muitas vezes uma região de interesse. Tudo que se relaciona ao ecossistema da organização fica interagindo, fica influenciado, então, por esse sistema. As circunstâncias são criadas dentro do ecossistema da organização. É assim que funciona. Isnar, eu gostaria de pedir para ti, assim, por exemplo, tem muitas pessoas que acreditam no reiki, né? Tem outras que não acreditam ou que ficam desconfiadas, assim. Tu passa bastante por essa situação, porque no início tu falaste ali, né, que algumas pessoas não acreditam e outras acreditam, né? Eu senti isso Como muito... tu tenta, assim, convencer ou fazer com que as pessoas que são mais céticas entendam a importância, por exemplo? Sim. Muitas vezes essa questão de convencimento não é bem o que eu faço, porque as pessoas não acreditam, não está afim, ela nem chega isso, né? Geralmente quem acredita Mas que uma forma de explicar isso daqui, eu tenho comprovações que além de resultados em empresas, eu tenho experimentos que a gente faz. Experimentos científicos, não ligados a nenhuma universidade, que sejam experimentos científicos dentro da universidade, não é isso. Eu tenho experimentos causados com métodos científicos, por exemplo, com plantações. Eu tenho canteiros experimentais, vários tipos de elementos, feijão, agora a gente está fazendo com repolho, onde já está finalizado o experimento com resultados excelentes, resultado de produtividade, feito com método científico, praticado por um técnico agrícola, acompanhado por um engenheiro agrônomo, está tudo lá, notificado, fotografado, registrado. Está ali o desenvolvimento de uma empresa com canteiros experimentais, comparativo, um com tratamento quântico e outro com não. Está tudo ali. Com resultados excelentes. Precisa acreditar para mostrar, não tem que acreditar. Ele está ali, está visto, é na prática. Então a questão do acreditar ou não acreditar não faz muita diferença. A única coisa que faz diferença, por exemplo, se a gente está fazendo um trabalho numa empresa de reprogramação quântica e o proprietário não acredita, ele vai boicotar. Por quê? Porque ele não vai entender os sinais que estão acontecendo. Porque muitas vezes tem situações, a nossa vida é feita por escolhas. Uma empresa são escolhas. Cada passo que a gente der vai nos levar para algum local. Então, as escolhas que eu fizer agora, ou fizer daqui a pouco, vai me levar para uma direção. Se eu escolher para cá ou para cá, é onde eu vou chegar. Onde nós estamos hoje é o resultado das nossas escolhas. Numa empresa não é diferente. Só que lá, o resultado final é o somatório das escolhas de todos os envolvidos no negócio. Então, como que eu vou influenciar todas as pessoas envolvidas no negócio, que muitas vezes que eu nem conheço? Conheço meus funcionários, meus colaboradores, mas não conheço todos os meus clientes, meus fornecedores, meus possíveis clientes, possíveis fornecedores, eu não conheço. Então, as possibilidades, como é que eu vou influenciar tudo isso? Como é que eu vou tratar os peixes todos de um aquário? Se eu tenho um aquário grande, pegar de um por um e tratar de um por um, quando eu acabar de tratar esse aqui, já tem que começar no outro lá. Não, o que eu faço? Eu trato o meio deles, eu trato a água do aquário. E aí eu trabalho com todos eles ao mesmo tempo. Claro que é mais sutil. É diferente tu pegar de um por um. Numa empresa a mesma coisa. É diferente tu pegar uma pessoa de manhã, conversar com ela, olha, hoje tu vai fazer isso, pegar outra, fazer outra, uma reunião, um treinamento de manhã. Mas uma situação que acontece daqui a meia hora pode modificar toda aquela energia. Então, como que eu mantenho um padrão de energia naquilo que eu quero na minha empresa? Eu tenho que trabalhar o meio onde todas essas pessoas estão inseridas. Mas daí eu trabalho, então, o meio do ambiente interno, do ambiente externo e do universo de possibilidades, ou seja, eu trabalho o ambiente do ecossistema da organização ou do negócio. E aí eu estou trabalhando todos ao mesmo tempo, através de informações quânticas, onde eu coloco então esse catalisador no ambiente da empresa e através do meu computador, do meu sistema de emissão, eu estou enviando para esse catalisador todas as informações que eu quero que aconteçam naquela empresa. Parece coisa de ficção, mas eu tenho resultados excelentes com isso daí. Eu tenho muitos clientes na região e tem cliente até no exterior, trabalhando com esse sistema, com resultados excelentes. Né? Em quanto tempo, assim, já dá para notar, por exemplo, que a energia do lugar está sendo modificada? Por exemplo, tanto a energia de uma residência, né, que é menor, não sei se isso interfere o tamanho, né? Quanto de uma empresa. Isso é muito relativo. Depende, né? É muito relativo, depende de como está e onde a gente quer chegar, né? Depende em que degrau que eu estou e degrau que eu quero chegar. Mas assim, existem situações que é imediato, tu faz aquela...
equilíbrio do ambiente, principalmente equilíbrio residencial, tu melhora relacionamentos, melhora o nível de humor, tu melhora o clima do ambiente. E a coisa se modifica muitas vezes assim, é rápido, questão de 1 dia, 2 dias, a gente já vê a diferença. Mas tem empresas que muitas vezes levam meio ano para começar a ter resultado. É como construir um edifício. Em quanto tempo construir um edifício? Muitas vezes tu tem que começar a andar para baixo, nas fundações, para depois começar a subir e edificar o teu empreendimento. É muitas vezes assim que acontece numa empresa também. Nem sempre tu começa e aquilo começa numa crescente, muitas vezes não, muitas vezes está no caminho errado. É como colocar o Waze, a reprogramação é como eu colocar o Waze. Quando eu quero chegar num determinado lugar, eu dou o endereço e ele vai me levando por situações que vão me deixar lá. Mas muitas vezes eu não ouço essas observações e vou por um caminho errado, mas ele modifica a situação e me direciona de novo. É assim que funciona. Então, cada acontecimento, cada situação vai nos dando oportunidade de fazer uma escolha. E a reprogramação é exatamente isso. Ela melhora as condições, as oportunidades, o discernimento para tu fazer as melhores escolhas e te levar, então, ao local onde tu quer chegar. É assim que funciona. Na vida profissional, na empresa, na vida pessoal, é dessa forma que a reprogramação, então, ajuda as pessoas, através da melhoria das circunstâncias do ambiente, vai te dando intuição para tu melhorar as tuas escolhas e chegar onde tu quer. Ela não te pega e vai te guiando para onde tu quer. Ela vai te dando condições de tu fazer as melhores escolhas. Né? É assim que funciona. Então, para finalizar o nosso programa, estamos chegando ao fim do nosso Vitalidade, que já abordou a energia quântica, né, e a importância e influência dessa energia na vida das pessoas e também nos ambientes, né? Gostaria que deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo pela TV Câmara. E se quiser fazer alguma retomada destacando pontos principais dessa nossa conversa, fica à vontade. Ok. Bom, o que eu posso falar? Posso falar para as pessoas que observem os seus ambientes, tanto o ambiente residencial quanto o ambiente empresarial, o que está acontecendo. Muitas vezes a gente não entende por que a gente está na situação que está, ou porque a gente está indo numa direção completamente diferente do meu vizinho, que tem as mesmas condições e vai numa direção contrária. Uma empresa, por que aquela sala, aquele ambiente que coloca ali, nada funciona? Tem salas em toda a cidade, que nada funciona, tudo que coloca ali quebra, tudo que a empresa coloca ali não funciona. Ali tem uma energia que tem que ser trabalhada. Então, assim, observem a energia das suas casas, os seus pensamentos, o que você está irradiando para dentro da sua casa, aquilo vai contaminando o ambiente de uma forma que todos que estão ali vão acabar sendo contaminados. Ou, se tiver alguém que entra na sua casa que não seja da família, pode contaminar o ambiente também, da energia. As circunstâncias controlam o meio, controlam tudo que está naquele meio. A energia mais forte que prevaleça. Então, que a energia mais forte que você coloca na sua casa seja uma energia de harmonia, uma energia de crescimento, uma energia de prosperidade, uma energia de saudável, de saúde. Essa é a melhor energia possível para o nosso ambiente, para a nossa casa, e você vai estar contaminando todos que estão ali naquele meio, que permanece naquele meio ali. Numa empresa, muitas vezes as pessoas, os proprietários não acreditam em energia e aí a coisa vai de qualquer jeito. Quer dizer, por mais que tu tenha ali na parede a missão, os propósitos, está tudo escrito lá bonitinho, a empresa vai para cá. Quer dizer, o propósito está direcionando para cá, a missão para cá, a empresa está indo assim, ou assim, ou assim. Quer dizer, conforme toca o vento, conforme tocam as circunstâncias, a empresa vai fazendo escolhas, vão apagando incêndio dia a dia e a coisa não vai a lugar nenhum, e muitas vezes vai para onde a gente já sabe, né? E encerra num lugar que não é interessante para ninguém. Então, assim, ó, coloque a energia mais forte que você quer que prevaleça no seu ambiente. Não precisa ser uma reprogramação. A reprogramação é uma coisa que eu utilizo porque na prática eu sei que funciona e foi criado exatamente para isso. Mas ok, mas eu não acredito nisso. Vê na sua empresa, então, de que forma é possível fazer melhores escolhas, se os seus funcionários façam melhores escolhas, tomem melhores decisões, para caminhar o negócio, para encaminhar o negócio na direção do propósito, na direção daquilo que a gente quer, né? Para ter mais produtividade, para ter mais qualidade de vida no ambiente de trabalho. Tudo isso é possível a gente fazer, então, através da melhoria do nível da energia do ambiente de uma empresa, de um negócio. Eu fico à disposição, para quem quiser entrar em contato, não estou vendendo nada, não tem custo, não tem nada, aí que alguém quiser entrar em contato simplesmente para
aprimorar mais ou conhecer mais desse assunto, entre em contato, tem meu site, isnaramaral.com.br, pode entrar em contato, tem meus contatos lá. A gente pode ir na sua empresa, pode ir na sua casa, explicar de uma forma mais didática como tudo isso funciona e de que forma você pode se beneficiar da energia do ambiente que está aí disponível para todos. Basta saber usar da forma correta. Muitas vezes a gente está empurrando contra, né? Está tudo disponível para que a coisa funcione a nosso favor, ok? Agradeço pela oportunidade e fico sempre à disposição, então. Isnar, eu que agradeço, muito obrigada, né, pela sua participação, ainda nossa entrevista de máscara em função, né, desse vírus. Até para encerrar mesmo, antes de acabar o programa, essa questão da Covid, ela deve ter reverberado, né, a energia, mexido muito com a energia do planeta inteiro, né? Sim, sim. Tem alguma coisa que possa ser feito assim, se cada um fizer a sua parte para... né, harmonizar. Independente do Covid em si, a causa, a origem, como tudo isso foi traçado, foi trabalhado de forma política, de forma... não importa, não é isso. A energia que está sendo irradiada não é legal. A energia do medo, a energia do pavor, do terror que está terminando o mundo, e aí, somado a isso, ainda começa as catástrofes de enchente, catástrofes de guerra. Puxa vida, se tu assistir TV... todos os dias, em determinados programas, aí não tem mais solução. Acabou o mundo, acabou o planeta. Não é assim, pessoal, não é assim. Sempre ocorreram tragédias, sempre ocorreram desgraças, sempre ocorreram pandemias e doenças, sempre aconteceu isso daqui. Vamos ver as possibilidades, vamos ver o que tem de possibilidades para a gente sair dessa situação. Aí é que está, isso é que eu digo, nós estamos sendo guiados pelas circunstâncias. A gente está deixando dominar pelas circunstâncias, não é assim. Vamos impor a nossa energia, aquilo que nós queremos para a nossa vida, para a vida da nossa família, para a nossa empresa, para o nosso negócio, para a nossa cidade. Não vamos nos deixar amedrontar por isso tudo aqui, ok? Então assim, ó, Covid é uma situação que existe, mas já existiu outra, existiu peste negra, a gripe mata, o acidente de trânsito mata, o assalto mata. Nós não podemos nos guiar por isso. Isso não é o padrão, isso é a exceção. Vamos nos guiar por aquilo que a vida nos dá de melhor, as melhores condições. Vamos nos precaver, como a gente está fazendo agora aqui, com máscara, ok, vamos seguir os protocolos. Mas isso não é o padrão. O nosso padrão é a nossa saúde, a nossa alegria, a nossa felicidade, o nosso padrão de vida é outro. Então vamos modificar a energia do nosso meio, não vamos nos deixar dominar pelas circunstâncias, que é o que está acontecendo. Na grande maioria das famílias, na grande maioria das empresas. As circunstâncias estão dominando. E aí está no que está. Né? Vamos mudar essa situação, vamos impor a nossa energia. A energia mais forte prevalece. Né? E é assim que funciona. Como fazer isso? Bom, eu fico à disposição então para explicar de uma forma mais detalhada como isso é possível. Tá? Ok. Obrigada então, Isnar, agora sim, encerrando o nosso programa Vitalidade de hoje. Tá bom. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço. Encerramos então mais um Vitalidade aqui pela TV Câmara, canal 16 da Claronet. Agradecemos a presença do Isnar Amaral, que hoje nos trouxe mais informações sobre a energia das pessoas e do ambiente. Esse programa será reprisado e também pode ser acessado pelo nosso YouTube aqui da emissora. Obrigada pela sua companhia e até breve.